Fala galera, sou Renan Rodrigues, coordenador e professor do curso Maestria, professor de Matemática e Raciocínio Lógico. Bom, a minha aula de hoje vai ser dicas e um assunto super importante sobre razão e proporção. Tá? Então eu vou ensinar uma parte teórica bem rápida, bem simples, só para vocês entenderem o que é razão e proporção. Tá? E vamos resolver algumas questões e problemas de concurso, beleza? Bora lá começar a brincadeira. Ó, razão e proporção. Primeira coisa que você tem que saber é o que é uma razão e o que é uma proporção. Vamos começar pela razão. Razão é uma divisão de uma grandeza por outra. Então, o nome já diz, razão, ela é uma divisão, tá? E eu posso dizer também que razão é uma fração. Toda vez que eu falo de razão, eu vou falar de fração. Guarda isso no coração de vocês. Beleza? Tá, ó, eu dei um exemplo aqui, ó. Sabe-se que uma festa possui 25 meninos e 30 meninas. Qual a razão entre meninos e meninas? Bom, pessoal, olha só. Quando eu falo de razão, uma coisa que é muito importante que vocês têm que anotar aí é a ordem das grandezas. Tá? A ordem das grandezas que é dita no problema, ela é importante para vocês. Por quê? Quando é uma razão, é uma grandeza sobre a outra. Só que tem um detalhe, quem fica em cima é quem é mencionado primeiro. Pegou? Olha assim, eu quero a razão entre meninos e meninas. Primeiro ele falou meninos, depois ele falou meninas. É na pergunta, qual a razão entre? Quem ele falar primeiro, fica em cima, quem ele falou depois, fica embaixo. Então, como é que ficaria essa grandeza aqui? Ficaria assim, ó, meninos sobre meninas. Beleza? Show de bola. Meninos em cima. Qual a quantidade de meninos? 25. Então, 25 aqui sobre meninas, 30. Beleza? Então eu montei. Só que tem um detalhe. Quando o problema usa a palavra razão, a razão sempre vai ser simplificada. Razão sempre simplificada. Então, eu não acabei. Eu consigo simplificar esses dois números? Eu consigo. Eu posso simplificar por 5 aqui e por 5 aqui. Então, 25 por 5 vai dar 5 e 30 por 5 vai dar 6. Ou seja, a razão entre meninos e meninas é 5 para 6, ou 5 sextos. Que conclusão eu chego? Que a cada 5 meninos eu tenho 6 meninas nessa festa. Beleza? Ou então posso dizer que a razão de meninos para meninas é 5 para 6. Tá? Vamos lá. Aqui, ó, sabe-se que uma empresa possui 18 homens e 36 mulheres. Qual a razão? Ó, razão entre mulheres e homens. Quem ele falou primeiro? Mulheres e depois homens. Então, essa é a ordem. Se ele pediu razão, é uma fração, uma divisão. Então, como é que vai ficar aqui? Ó? Vai ficar mulheres aqui, beleza? Sobre homens aqui. Beleza? Top. Então, mulheres em cima. Então, mulheres é 36. Homens, 18. Aqui já é até uma divisão exata, não precisa simplificar, né? Que vai dar 2. Ou seja, 2 para 1. Né? Ou seja, a cada 2 mulheres tem um homem. Tá certo? Então, essa aí é a razão. Fechou? Vamos lá. Agora, vamos falar um pouco da proporção. Eu até deixei um textinho para vocês. Ó, proporção é uma igualdade entre duas razões, ou seja, divisões, né? Dizemos que duas grandezas são proporcionais quando é possível criar entre elas razões que permanecem constantes ou que possuem o mesmo quociente. Bom, em resumo, tá? Proporção, ela é a igualdade de várias razões, tá? Ó, quando estamos dizendo que as idades de duas pessoas A e B são proporcionais ao número 5 e 7, podemos criar a seguinte igualdade. Quando eu falo que a idade de A e B é proporcional a 5 e 7, pode ser A está para 5, assim como B está para 7, ou nesse formato aqui, ó, a cada A 5, B 7. Esse é o formato. Mas vocês vão entender de uma forma mais simples agora nesse próximo slide. Mas guarda, a proporção é uma igualdade de razões ou de frações. Tá? Então, vamos lá. Exemplo de proporção.
Para uma proporção ela acontecer, ela existir, as razões elas sempre têm que variar da mesma forma, do mesmo formato. Se liga aqui, ó, dei um exemplo aqui, ó. 2 colheres de açúcar para 3 colheres de café. Digamos que eu vou fazer um café aqui na minha casa, tá certo? E a minha proporção sempre é 2 colheres de açúcar para 3 de café. Sempre é desse jeito, tá? Então, ó, eu coloquei aqui, ó, açúcar aqui em cima, tá? Sobre café. Beleza? Essa é a minha proporção. Então, eu faço 2 para 3. Digamos que vai vir mais gente aqui em casa e eu quero aumentar a minha quantidade de açúcar e de café, mas que o meu café fique do mesmo formato, tá certo? O mesmo gosto, do mesmo jeito. Eu tenho que aumentar essas medidas de forma proporcional para que eu aumente a quantidade, porém o resultado seja o mesmo, tá? Então como é que eu faço isso? Simples. É só eu aumentar da mesma forma. Se eu aumentar aqui para 4 colheres de açúcar, para quanto de café eu vou ter que aumentar? Para 6. Tá? Se eu aumentar aqui para 6 de açúcar, quanto que eu vou ter que aumentar aqui de café? 9. Repare, acontece sempre a mesma coisa. Ó, o que aconteceu? De 2 para 4, o que eu fiz? Eu multipliquei por 2. E de 3 para 6, eu multipliquei por 2 também. Tá? E aqui, ó, de 2 para 6, eu multipliquei por 3. E de 3 para 9, eu também multiplico por 3. Ou seja, o que acontece com um, acontece também com o outro. Então, quer dizer que esses aumentos são aumentos proporcionais. As porções de açúcar e café estão aumentando de forma proporcional, sendo que cada resultado vai ser o mesmo. O resultado, o gosto do café vai ser o mesmo. Assim, a gente pode dizer para qualquer cenário, tá? Para qualquer situação. Beleza? Se você parar para analisar, o resultado é o mesmo. Ó. Se você simplificar aqui, por exemplo, por 2 e aqui por 2, vai dar 4 por 2, 2, 6 por 2, 3, ou seja, volta na original, 2 terços. Se eu simplificar aqui por 3 e aqui por 3, vai dar 2 terços, ou seja, volta na original. Então, a proporção ela vai aumentando, só que a simplificação dela sempre vai gerar o mesmo resultado, que é a proporção inicial, a razão inicial. Beleza? Digamos que, usando o mesmo exemplo, beleza, o meu exemplo inicial vai ser 2 terços, tá? E aí eu aumento o café para 4 quintos. A pergunta é, esse aumento de 2 terços para 4 quintos, ele foi proporcional? Beleza, aqui de cima eu peguei e multipliquei por 2, e aqui de baixo? Não. Então isso aqui não é uma proporção. Não é considerado uma proporção. Porque não foi um aumento proporcional. Fez sentido? Beleza? Agora vamos calcular a proporção. Digamos que eu tenho uma razão inicial de 4 quintos e eu quero saber qual é a proporção dela. Se o número de cima for 8, quanto tem que ser o de baixo? Simples. Toda vez que eu tiver uma questão dessa, uma igualdade de frações, o que você faz? Você multiplica cruzado sempre. Ó, 4 vezes x, 4x. 5 vezes 8, 40. Logo, x vai ser igual a 40 por 4. Logo, x é igual a 10. Ou seja, para o de cima ser 8, para esse cara ser 8 aqui, esse cara aqui tem que ser 10, mantendo a mesma proporção. Tá certo? E é isso aí. Agora vamos no de baixo aqui, ó. Eu tenho que x, ó, eu tenho aqui, ó, x sobre 3 é igual a 20 sobre 12. Eu sei que tem uma razão final que é 20 sobre 12. E o de baixo aqui da inicial é 3, eu quero saber quanto é esse primeiro elemento aqui. Toda vez, igualdade de frações, multiplica cruzado. Então, vem aqui, ó. Multiplica cruzado. 12 vezes x, 12x, igual a 20 vezes 3, 60. X vai ser igual a 60 por 12. X é igual a 5. Ou seja, esse cara aqui tem que ser 5. Tá? Então, simples desse jeito. Então, é assim que vocês vão matar a questão de proporção. Tá? Proporção é igualdade de frações. Igualdade de frações sempre multiplica cruzado.
Agora, uns probleminhas de concurso para a gente matar. E se liga aqui que eu vou dar uns macete maneiro para vocês. Ó, em uma empresa, o número de funcionários do setor de produção está para o número de funcionários do setor de administrativo, na razão de 2 para 5. Olha a questão da ordem, tá? Se a empresa possui 210 funcionários nesses dois setores, então a quantidade de funcionários do setor administrativo é... Pessoal, olha só. Primeira coisa é identificar essa questão aí. Ela é questão de razão e proporção? Quando o problema fala assim, ó, setor de produção está para o número de funcionários na razão. Quando falou razão, já automaticamente já tem que vir na tua cabeça que essa questão é de razão e proporção. Top? Beleza. Então vamos começar a pegar as informações. Olha, ele fala aqui, quem vai estar na razão? Quais são as duas grandezas? Ele fala o seguinte, ó, setor, cadê? Setor de produção é a primeira grandeza e a segunda grandeza, setor administrativo. Vamos usar a inicial para ficar fácil. Então, se ele falou nessa ordem, vai ser assim, ó, produção sobre administrativo está 5 está para 2. É isso, produção sobre administrativo na razão 5 para 2. Beleza? Ele diz o seguinte, se a empresa possui 210 funcionários nesses dois setores, então ele está falando se juntar as pessoas da produção mais o administrativo, dá 210. Então concorda comigo que é P mais, ou seja, produção mais administrativo é 210? Pronto, beleza. Agora eu vou ensinar um macete para vocês. Toda vez que tiver questão de razão e proporção, e ele der a razão principal e depois ele der o somatório das grandezas dos elementos, vocês vão fazer o seguinte, ó. Vocês vão pegar esses caras aqui e somar. 5 mais 2, ó, vou botar aqui, ó. Vocês vão somar. Deixa eu apagar aqui. Vocês vão fazer assim, ó. 5 mais 2 é igual a 7. Primeira coisa, somar. Então, vou botar aqui, ó, passo a passo. Primeiro, somar os dois números. 5 mais 2 é igual a 7. Tá? O segundo passo que você vai fazer é o seguinte, ó. Você vai pegar esse cara que é o resultado somatório e dividir. 210 dividido por 7. Tá? A gente vai chegar aqui é 30. Beleza? O que é 30? 30 é o coeficiente, tá? O coeficiente proporcional. Tá? Beleza, show de bola. Aí, guardei, 30. Aí, o que eu vou fazer agora? Agora, eu vou pegar... O produção não está equiparado a 5? Então, a produção, eu vou pegar 5 vezes o 30, que eu achei, que vai dar 150. E depois, eu vou pegar o administrativo, que está diretamente ligado com 2, e pegar 2 vezes 30. Que vai dar 60. Então, o que o problema pediu? O setor administrativo. Administrativo é esse cara aqui, 60. Resposta letra D. Maceteiro bonito para você matar a questão. Fechou? Bora para a próxima. Ó, a idade de João está para a idade de Pedro, assim como 4 está para 3. Ou seja, questão de razão e proporção. Quando ele falar um número está para o outro, guarda que é razão. Tá? Então, ele fala o seguinte, ó, idade de João está para a idade de Pedro. Então, vou botar aqui, ó, João, Pedro, 4 para 3. Beleza? Essa é a montagem. A soma das idades dos dois é 56. Então, vou botar aqui, ó, João mais Pedro é igual a 56. Opa, lembra que eu falei para vocês? Questão de razão e proporção. Que onde o problema dá a primeira razão e depois ele dá o somatório dos elementos, é só eu resolver. Vamos lá, o que eu vou ter que fazer aqui? Ó? A primeira coisa é somar esses dois caras aqui. 4 mais 3 vai dar 7. Tá certo? Beleza. E agora, o que eu vou ter que fazer aqui? O meu segundo passo é, eu pego o 56 e divido por 7. 56 por 7 vai dar 8. 8 é meu coeficiente de proporcionalidade. Tá? O que eu falei. Guarda esse aqui. Ó. Esse aqui é o meu coeficiente de proporcionalidade. Beleza? Top. E agora, o que eu vou ter que fazer aqui agora? Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar esse resultado 8. Vamos lá, João.
O João está ligado com qual proporção? 4. Então, vou pegar o 4 de João, multiplicar pelo coeficiente de proporcionalidade. 4 vezes 8, 32. Agora, eu vou pegar o Pedro e multiplicar, a proporcionalidade dele é 3. Multiplicar pelo coeficiente também, que vai dar 3 vezes 8, 24. Ou seja, João tem 32 anos e Pedro tem 24 anos. Ele pede a idade de João. João tem 32 anos. Resposta, letra C. Simples desse jeito. Beleza? Bora para mais uma aqui, ó. Um terreno retangular tem 9 metros, tem 90 metros de comprimento e 60 metros de largura. Tá? Esse terreno será dividido em lotes quadrados idênticos de maior medida possível. Isso aqui já entra um assunto que vocês já viram. Maior medida possível. Lembra de MDC. Tá? A razão, aí depois ele pede razão. Tá? Então, uma questão de MDC e uma questão de razão. Razão entre o comprimento e o lado do lote. Bora lá. Primeira coisa que eu tenho que fazer é o quê? O MDC. Entre quem? 90 e 60. Bota um traço do lado. Bora lá. Lembrando que MDC tem que ser o mesmo número de dividido os dois. Por 2, 45, 30. Não dá por 2 agora, dá por 3. 3 vai dar 15, 10. E aqui por 5. 5 vai dar 3 e vai dar 2. Agora, acabou. Tá? 2 vezes 3, 6, vezes 5, 30. Ou seja, aí que entra o detalhe. O que é 30? Aí você vai ter que perceber que números eu botei. 90 e 60, eles estão em qual unidade de medida? 90 é metros e 60 é metros. Logo, 30 é a maior medida possível, do lado dos quadrados idênticos, né? Então, ou seja, 30 metros. Tá? Aí o problema pediu a razão entre, olha a questão da ordem, entre o comprimento e o lado do lote. Então, a razão que ele quer vai ser o quê? Comprimento. Qual o comprimento? É 90 metros, que aqui já falou, né? 90 metros é o comprimento. Então, vai ser 90 dividido por quem? Ele quer razão lado do lote. Tá aqui, lado do lote foi o que eu acabei de achar. 30. Pronto. Logo, a razão é igual a 3. Razão é 3. Resposta, letra A. Simples desse jeito. Vamos lá, agora vamos para a última questão, tá certo? Em uma sala, a razão entre o número de homens e o número de mulheres é de 3 para 4. Sabendo que há 21 homens na sala, então o número total de pessoas é... Vamos lá, essa questão era um pouco diferente da anterior. Por quê? Primeiro eu já identifiquei uma questão de razão. Vamos aí, primeiro eu já identifiquei que é uma questão envolvendo razão. Beleza? Top! Aí ele diz o seguinte, o número de homens e o número de mulheres. Lembra da ordem? Primeiro ele falou homens, depois ele falou mulheres. Então eu sei que em cima, homens, embaixo, mulheres. Beleza? E ele falou que é de 3 para 4. Pronto, essa é a montagem da minha proporção, tá certo? Só que aí em detalhe, depois ele falou, deu uma informação, ó, que o número de homens é igual a 21. A diferença desse problema para o anterior, qual que é? O problema anterior, ele deu a razão, tá certo? A proporção, e depois ele falou o somatório entre as grandezas. Aí vocês aprenderam o macete. Nesse caso, não. O problema, ele deu a razão inicial, só que ele deu uma das duas grandezas. Ele deu o número de homens. Então, eu não preciso fazer aquele negócio de somar, não. Tá? Então, eu vou ter que fazer o quê? Eu pego esse homens aqui, que é o H, e substituo aqui. Só isso. Esses são os dois tipos de problemas. Tá certo? Então, agora é só substituir. Vai ficar 21 sobre M de mulher igual a 3 para 4. Vocês têm que entender a diferença entre os problemas. Tá? Bom, agora é só multiplicar cruzado. Tá? Bora lá. 3 vezes M, 3M. Igual a 21 vezes 4, 84. M é igual a 84 dividido por 3. M é igual a 28. Ou seja, o número de mulheres é 28. Tá certo? Beleza. Sabendo disso, o que o problema pede? Então, o número total de pessoas. Total de pessoas. Total
vai ser o quê? O somatório de 21 homens mais 28 mulheres, que vai dar um total de 49 pessoas. Essa é a resposta do meu problema. Fechou, pessoal? Espero que tenham gostado dessa aula aí. Então agora é só praticar, praticar e praticar sem cansar, porque essas questões que eu passei agora são questões realmente de concursos. E é assim que vai vir na sua prova. Fechou? Tamo junto e até a próxima.